Alô amigos, esse é o canal RK Inter e nesse vídeo você vai saber o que falaram do Inter no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Confere. Potter, tem D'Alessandro, Potter. Pois é, Pedro, a gente entende o D'Alessandro, né? O D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história do Inter. E conforme o tempo vai passando e as conquistas que ele teve não vão acontecendo em outras gerações, esse ídolo vai ficando maior. É um movimento, primeiro, de humildade do Barcelos. Interessante, é um movimento inteligente com a torcida, então também não deixa de ser um movimento político interessante para ele, de um cara que estava na outra chapa. O D'Alessandro tinha sido anunciado pela outra chapa do Melo nas eleições, né? Também é um movimento inteligente de trazer alguém que entende de vestiário de futebol e que já venceu no Inter, no caso, uma Libertadores, uma Recopa e uma Sul-Americana, além de um monte de gauchão, né? E arruma aquela dívida, certamente isso foi agora já foi acertado. E vai colocar no vestiário um cara que os jogadores entendem, que sabe de vestiário, que sabe ganhar. Eu acho que só tem coisa legal. Agora, é uma outra função. A gente conheceu o D'Alessandro chutando a gol e servindo os companheiros, né? Com muito talento. O D'Alessandro começou no Cruzeiro, então ele vai também ter dentro dele uma vontade de também ser bom nesse outro fator. Porque conversar com os jogadores e entender vestiário e ser líder, o D'Alessandro é. Só que agora ele vai ter um outro papel ali, é muito interessante de observar esse outro papel do D'Alessandro. Agora, neste exato momento, nessa crise, trazer gente vitoriosa é muito bom, é muito bom. Não foi o primeiro movimento, Léo, não foi o primeiro movimento do Alessandro Barcelos em relação a alguém que era da chapa anterior, da chapa de oposição. A primeira tentativa foi com o Abel Braga, meses atrás, o que não se consolidou porque o Abel queria vir com uma equipe e não tinha certeza do que exatamente Alessandro Barcelos queria dele e Abel, e aí Abel não veio. O D'Alessandro não vem com a equipe, o D'Alessandro vem com um mote especial acima dos demais trazido pelo Potter. Ele é, neste contexto de futebol do Inter, a única figura que remete a vitórias. Todas as anteriores, todas as que estão lá, hoje, não. Eu acho que o Inter traz com o D'Alessandro uma entrevista, porque hoje o Internacional tem um vice-presidente de futebol que é pouco reconhecido, teve antes um que sequer conseguia falar, quando perguntado pelas coisas do Internacional. O presidente já deu muitas entrevistas e com as derrotas ele acabou desgastado com o torcedor até que volte a ganhar, aí volta a ter prestígio, mas nesse momento ele não tem. Não tinha quem falasse com autoridade no vestiário do Inter. Uma entrevista, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho primeiro, é muito político. É sim político, porque o D'Alessandro é uma entidade no Internacional. Então o Inter contrata um escudo e o Inter contrata uma voz. Quem é o ídolo do Inter hoje? Não temos. O Inter não tem um ídolo, não tem uma voz que possa fazer, por exemplo, o que o Renato fez naquela foto com Jeromel e Cana, que pode ter parecido uma coisa meio esquisita, mas funcionou em alguma medida. O Inter não tinha figuras para fazer aquela foto. Em dezembro, Rocher, Alan Patrick e Ener Valencia. Não, mas eu digo assim, sabe aquele ídolo assim como é o Rafael Sobe, sabe? Um ídolo que tu não contesta. Isso aí tem que ter taça. Mas é importante dizer que o D'Alessandro, quando estava mais para a reta final da carreira, ele tem curso da AFA de treinador, ele fez cursos de gestão, quer dizer, ele se preparou para isso. Ele trabalhou no Cruzeiro, o próximo adversário do Inter, em 2 rodadas seguidas. A gente pode até discutir se ele chega ao Inter necessariamente por isso, até acho que não. O mais forte não é, como disse o Léo, ficou uma questão importante até para reforçar o vestiário com o Paixão e com o Roger e tal. Mas ele pode ser um gestor, porque ele estudou para isso. Ele, na cabeça acho que do D'Alessandro, Léo, ele não está vindo só para ser o ídolo, sabe? Ele vai ser o enlace entre a comissão técnica, os jogadores e a direção. Ele vai fazer esse meio campo. É o cara que vai fazer a comunicação entre jogadores, comissão técnica e direção. Ele vai fazer a ponte. Daqui a pouco ele vai chegar no técnico e vai dizer assim, olha só, treino às 7 da manhã, a gurizada está reclamando. Saquei. Daqui a pouco ele vai chegar na direção e vai dizer assim, olha só... Ele é a voz dos jogadores. Nós temos que ver com os jogadores para, daqui a pouco, em vez de a gente ir na quinta, sair na sexta. Eu tô pegando bem aleatório. Não, assim. É isso aí, é dia a dia. O feijão não pode ter louro, tira o louro do feijão. É o papel o arroz tem que ser que o Magrão fracassou ao não identificar antes que a relação Cudê e jogadores não dava mais. Que todo mundo debateu, concordou. Sim, o D'Alessandro vai cuidar que essa relação... Alessandro Barcelos, Roger, jogadores, ele é um, como é que se chama entre os cristais? Algodão. Cristais. Mas assim, é que o Magrão era esse cara ano passado. O Magrão termina o ano em alta e o Magrão vira tudo
tudo no vestiário. Ele Mas começa ele a executivo, contratar. gestor, coordenador, começa a contratar. Esse é o Mazuco. O Mazuco vai ser o cara que vai coordenar todo esse processo. O D'Alessandro vai estar numa área mais de relacionamento, numa parte mais... disse- Ele vai Isso aí- trabalhar de isso aí- abrigo e o Mazuco de calça Isso é jeans. muito importante que disse o Léo, porque essa divisão é fundamental para esse cargo dar certo. Do coordenador. Ele tem que ser um cara de campo, de estar todo dia ali, todos os dias conversando com o Valência, o que aconteceu, o que não aconteceu. A logística é melhor assim, porque eu já fui jogador. O D'Alessandro tem um conversa, podcast e- de entrevistas que ele já ouviu, vários dos jogadores estão aqui. O último acho que foi o Borré. Vi ele falando com o Ender Valência. É verdade, César Cidade Foi lá, Dias. né? Deixa eu ouvir um cara que chegou aqui. Vermelho. Vermelhinho. vermelhinho. Ele vai dar uma opinião. Chega aqui, atrás aqui. Zé Vitor Castiel, Colorado, que namorou aquelas gurias da Globo bonita, me deu uma inveja. É um ator desgraçada. global, Pedro, Todas, um ator todas. global. Nesse estado por isso. Exatamente. Emagreceu 80 quilos. D'Alessandro de volta ao Inter. Joga sábado, domingo. É isso aí, Zé. É isso aí. É isso, É isso né? aí. É isso aí. Só não Pra tem. jogar, né? Só no lugar do Alan Patrick. É pra entrar No no lugar meio do Alan campo, Patrick. armadorzinho. É, né? isso. Criar uma briga lá no meio. Tava agora falando sério, Não, deixa de bobagem Ele aqui. tá falando sério. Eu não tô. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida, cara. Não, assim, é uma tentativa, né? É um factoide, na verdade. O D'Alessandro tem uma experiência exígua nessa, né? Que ele fez no Cruzeiro e tal. Mas é uma tentativa de mudar um pouco o ânimo. O D'Alessandro sempre traz um ânimo novo pro Internacional. Sempre fez isso no vestiário, como jogador, né? No final da carreira, muito também. Quando teve ausente, que passou aquele ano lá no River Plate, ele fez falta. A presença dele fez falta. Aliás, ele foi profético ao sair, né, Zé? Ele saiu porque não concordava com o que começava a ser feito naquela temporada fatídica. Exatamente. Exatamente isso. E aí o que acontece? Ele voltando agora, talvez dê um ânimo novo. A própria torcida vai ficar mais, receosa de vaiar muito. Tá, o D'Alessandro, ele não é estátua. Mudou o Ele patamar. não é estátua, mas ele é como se fosse, ele tem status de, né? Então, acho que como um factoide, como uma maneira de refrescar um pouco os ânimos, funciona. Muito Fato bem. novo é o nome disso. Fato novo, tá. Mas tem uma coisa, falando em fato novo, que o D'Alessandro terá que fazer, e tem inteligência, instinto, ele tem experiência de futebol para fazer, que é o seguinte. Quando o capitão do time, muitas vezes, ele recorreu a uma estratégia que é muito habitual, de que o problema estava de fora para dentro. E ele se queixava ou acusava, por exemplo, a imprensa, na sua condição de capitão. Uma deles é, tu viu o jogo? Lembra? Aquele negócio nessa base. Como gestor, O Renato não tá dá. imitando ele, é isso? Não, como gestor não dá para ele fazer a mesma coisa, eu tenho certeza que ele vai se adaptar, inteligente que é, para não fazer. Como gestor de gente, de vestiário, de coordenação de relações, não adianta encontrar um suposto inimigo externo. No Cruzeiro não fez isso, Não Maurício. fez, Não não fez fez. isso. Projetos é uma coisa séria, de método de trabalho, é para o ano que vem, é óbvio, nós estamos em setembro. Mas o César falou de questões práticas do dia. O Zé Vitor disse algo que é importante, assim, ó. Para efeito prático do dia a dia, no domingo já tem diferença, porque assim, a cabeça do torcedor já vai funcionar diferente. E por uma outra razão que o Potter levantou. Quando o Alessandro Barcelos, que é o foco assim do descontentamento do torcedor, porque ele tem há bastante tempo, quando ele faz esse movimento, trazendo de volta um cara que foi adversário dele, que ele teve problemas, que ele diz, olha, me ajuda, ele faz um sinal assim de quem diz, olha, tá bem, eu errei em muitas coisas, eu admito que eu tenho que trazer um sinal diferente para o torcedor. Domingo o Inter joga. A gente não pode imaginar que seja igual o jogo do Inter quando tu tem uma figura que é uma esponja, que é o caso do D'Alessandro. Eu não estou aqui dizendo que ele tem o tamanho do Renato, por favor, mas ele tem um tamanho, o Diogo falou dos ídolos do Inter hoje, aí tu vai Rocher. E não tem faixa. Quem tem faixa é o D'Alessandro. Não, e que tem talvez não saiba nada. Se ele Tu pergunta passar pra na ele- zona mista, Tu a pergunta pra gurizada ele vai quem aonde? é Vai falar com quem ele. é o Fernando Carvalho, talvez ele Mas, não César, saiba. pra Tenho domingo- dúvida se essa função dele é uma função que vai falar. Essa função dele é uma função interna. Ele é maior claro que a função, figura... ele é muito maior Pois que a é, mas função. aí vai começar errado. Ele não pode ser maior que a função, ele tem que fazer a função dele. E aí o objetivo, eu entendo a tua Não, mas função, não depende dele. Naturalmente, ele é o cara mais importante do Inter a partir Não, é que de assim, ontem de ó, se o noite. Alessandro Barcelos quisesse uma pessoa com experiência neste cargo,
não seria Andrés Nicolás Não, D'Alessandro. claro que não. Não seria. Então, é transparente, como todo mundo aqui falou, que é um movimento muito maior. Inclusive para eu vou melhorar falar a comunicação com a torcida. todos os elos possíveis, né? Mas o trabalho do D'Alessandro é ouvir os jogadores, linkar com o Roger e linkar com o Bisol, que é o Barcelos. O que há de diferente, mais pontual e mais relevante para domingo é que o Internacional, a notícia é de hoje. Ao invés de tentar trabalhar a semana para defender a titularidade do Valência, a notícia de hoje é a Valência no banco, que é uma providência para que o Beira-Rio domingo esteja menos tensionado e mais a favor do time, o que é urgente. O Roger tinha dois caminhos: ou trabalha a semana inteira a titularidade do Valência junto à torcida, ou, o que é a notícia do dia, o Valência vai para o banco. É preciso saudar o movimento do Inter, independentemente de ser um movimento político, financeiro também, de pegar e trazer um cara que é credor do clube, para quem o clube deve muito e há muitas gestões, mais de 10 anos, mas é de dar respaldo e retaguarda para o Roger. Sim. O Roger estava sem retaguarda. O Roger estava com o vice de futebol. É verdade. E a comissão dele. Agora ele tem com quem trocar ideia. Agora ele tem alguém para daqui a pouco dar uma enquadrada no jogador. Ele tem alguém para estar de olho no Valência. Para perguntar o que tu acha, eu escalo esse ou aquele, que tá assim, assim, assado, e troca ideia, senta numa mesa e troca ideia. 4, 5 cabeças, Pedro, pensam muito melhor do que duas. É a força de identificação. O Inter não tinha quem ver. Agora o Inter tem simplesmente o maior ídolo dos últimos 20 anos. Um cara que é do ramo, um cara que é vinculado ao Inter, que vai chegar ali e vai dizer o seguinte: agora é comigo. A leitura do projeto, vocês me perdoem, ela é diminuída pelo tamanho das pessoas. O D'Alessandro entra, até me surpreende que o Inter tenha feito um anúncio colocando lá, como é que é o nome do outro? André Mazuco. O Mazuco no mesmo card que ele. Mas é que eu acho que ia fazer uma sinalização do que referiu o Léo. Não, mas tem um não cara aqui. esquece tem outro- projeto Não, nessa mas não é. hora. Mas eu não falei de projeto. O Tô cara, dizendo assim que ele só. o cara é a gente, se o a projeto gente, não se esquece. Se esquecer o projeto, afunda. O D'Alessandro é uma espécie, não sei se tanto, mas é uma espécie de Renato dentro do Internacional. E esse é o Tomara mesma que ele não relação. tenha a pretensão que o Renato tem de achar que manda em tudo, que faz, que acontece, que desmarca treinamento, sabe? O Renato faz um monte de coisa que tá criando problema dentro do Grêmio. Bom, se o D'Alessandro tiver, digamos assim, razoabilidade nas suas decisões, o Internacional estará fazendo uma contratação belíssima, né? Tá aí programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha falando sobre o Internacional.